A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, Futebol em Rede entrevista. E hoje mais um grande personagem está conosco, o mestre dos mestres. Que coisa, hein? Tem história para contar. Comigo também o Fábio Seródio, como toda segunda-feira. Há muitas repercussões aí nas redes sociais, últimas entrevistas realmente têm batido legal. E hoje rapaz, um ícone do jornalismo esportivo do Brasil e do jornalismo, né? Porque eu fico bravo quando alguém fala assim, o senhor é repórter de campo, o senhor era repórter de campo, o senhor era isso. Não, eu sou jornalista, eu sou repórter. E o repórter faz qualquer coisa, principalmente o repórter esportivo, o jornalista esportivo. Meu caro Fábio Seródio, eu vou te dar essa honra. Eu quero ver se você conhece esse rapaz, o mestre dos mestres. Tudo bem, Seródio? Tudo bem, Quartarolo? Um abraço para você que está acompanhando o Futebol em Rede. Hoje com um convidado para lá de especial, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, José Maria de Aquino. Ele começou no jornalismo em 1965, por coincidência, quando eu nasci. E de lá para cá, ele tem uma história muito bonita e a gente vai compartilhar essa história com todos vocês. Ele escreveu um livro muito legal, ele vai falar também a respeito do livro. O José Maria de Aquino é um dos ícones da nossa profissão e por isso nos honra com a presença. Muito obrigado, viu, Zé Maria? Eu que agradeço. Bom dia, Quartarolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que o programa for. Bom dia, boa tarde, boa noite, Seródio. Estamos na internet. Muito obrigado. Quando eu estava começando, nós dois começamos juntos. O Seródio no Mundo, vendo a luz da vida, e eu conversando no Jornal da Tarde, como repórter de esporte do Jornal da Tarde. Como muito bem disse o Quartarolo, eu não sou repórter de esporte, eu sou jornalista. E trabalhei na área de esportes. Mas eu trabalharia em outra área qualquer, como vocês dois, não é? Se tivéssemos iniciado nessa outra área. José Maria de Aquino, olha, muito bom recebê-lo. Você realmente, quando eu falo que você é o mestre dos mestres, eu falo de coração. E primeiro que eu gosto muito de você como pessoa, e segundo que como jornalista você realmente é um cara brilhante, um cara histórico no nosso ramo. E todo mundo tem que reverenciá-lo pelo que você já fez. E você citou aí, a gente vai falar tanto desse livro do Nelson Nunes, Robson Morelli, essa participação incrível. Mostra o livro aí, José Maria de Aquino. Ah, mostra aí, vamos enquadrar. Um pouquinho mais para cima aí. Minha Vida de Repórter, José Maria de Aquino. Olha, vou falar para você, isso aí, eu já encomendei o meu, viu? Como é que faz para encomendar? Antes da minha primeira pergunta, meu caro José Maria. Então, é muito simples, é só ir no site Letras do Brasil. O site Letras do Brasil. Clica, vai aparecer a capa do livro e aí as outras coisas. Hoje em dia todo mundo só compra mesmo por internet, através de sites, não é? A gente gostaria de ter lançado numa livraria, tinha planejamento de fazer isso em maio, porque coincide, não é, com os 50 anos da minha estreia em Copa do Mundo, na Copa do México, e 70 anos de uma das reportagens mais importantes que eu fiz na minha vida, com o Obdúlio Varela, aquele que acabou com a seleção brasileira na Copa de 50, 70 anos. Eu fiz uma entrevista com ele 22 anos depois, e até hoje ele já faleceu, e ele nunca havia dado entrevista para nenhum brasileiro. Então, as duas coincidências, 70 anos da Copa de 50, com uma entrevista que eu fiz com exclusividade com o Obdúlio Varela em Montevidéu, no Uruguai, e os 50 anos da minha primeira Copa. Mas aí veio a pandemia e atrapalhou todos os nossos projetos. Enfim, nós ficamos naquela, lança ou não lança, lança ou não lança, não podíamos perder a oportunidade. E aí lançamos, mesmo sem aquele vinhozinho camarada que as pessoas vão, tomam, conversam, batem papo e tiram uma fotografia com o autor. Na próxima, assim que acabar a pandemia, nós vamos fazer algumas reuniões com vinhozinho para todo mundo que adquiriu o livro e quiser um autógrafo aparecer, eu assinarei com muito prazer. Olha, Fábio, eu fiz aqui a minha compra do livro, né? E só para quem está nos vendo, para aqueles que vão acompanhar a entrevista, é muito fácil, como tudo hoje na internet. A gente é meio... Eu vou falar uma coisa e o Aquino não vai se ofender, porque nós somos contemporâneos, praticamente. A gente é meio jurássico, né?
demora, mas a gente aprende. Se eu, que sou jurássico, entrei e fiz de primeira, você que está mais acostumado, que está nos vendo, que brinca de internet como se fosse tomando uma sopa, vai ser fácil. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é que você citou... Esse cara, antes de você fazer pergunta, José, é o seguinte, pela primeira vez na história, você falou uma coisa que ele não falou, eu estava lá, já é alguma coisa. Brincar com sopa é coisa de criança, Quartarolo. Não pode. Faz a pergunta para ele. Faz a pergunta para ele. Aliás, aqui esquentou, mas estava frio aqui em São Paulo, uma sopinha à noite, um caldo verde, como diria minha netinha. Olha, eu não estava lá, não, que eu comecei aqui em São Paulo em 80, quando o Zé começou, eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, que é isso. Mas a nossa idade, estou com 62, estou correndo atrás dele aí, meu filho, estamos na perna da volta. Zé, você citou um jornal que fez muito sucesso, e que mudou, inclusive, a maneira de se ler jornal, de se fazer jornal, que foi o Jornal da Tarde. Você falou em livro, e parece que o brasileiro, né, com a internet, né? Isso está tudo na internet. Eu, por exemplo, gosto de pegar o livro e ler, gosto de pegar o jornal, mas isso não existe mais, principalmente com o jornal. Mas o falecido Jornal da Tarde. Que saudade do Jornal da Tarde, José Maria de Aquino. Pois é, foi um marco no jornalismo brasileiro. Na verdade, foram 2 marcos, mas o mais importante mesmo, em termos de leitura, em termos de confecção, de apresentação, foi o Jornal da Tarde. Antes de 1950, por aí, foi a última hora do Samuel Weiner. Não é? Houve uma divisão. E depois, em 1966, no dia 4 de janeiro, o lançamento do Jornal da Tarde, que é o filho do Estadão, não é? O Jornal da Tarde é o filho do Estadão, que viveu por muitos anos e, infelizmente, terminou. Não é? E foi realmente um marco na apresentação gráfica, na forma de escrever, na leitura, e um jornal que ia para as bancas às 3 horas da tarde. Era realmente um Jornal da Tarde, não era apenas um nome, Jornal da Tarde. A gente trabalhava pela manhã e o jornal era impresso entre 1h e as 2 horas da tarde, e às 3 horas estava nas bancas de São Paulo. E por isso, muitas vezes, a notícia saía fresquinha. Quando o Garrincha veio para o Corinthians, o jornal saiu fresquinho. A chegada do Garrincha no aeroporto às 10 horas da manhã em Congonhas. Eu e Vital Batalha fomos lá recepcionar. Fotografia, entrevista, e demos à tarde e já estava nas bancas. O que os jornais da manhã só iriam fazer no dia seguinte. No dia que o Garrincha foi estrear, eu dei o que seria um furo, não é? Isso está no meu livro. O jornal Estado de São Paulo, na véspera do Garrincha estrear no Corinthians, deu o seguinte título: Garrincha mais 30 dias. Ou seja, Garrincha veio meio estourado, não estava bem fisicamente. Então a informação do jornal Estado de São Paulo era Garrincha mais 30 dias. Ou seja, ia esperar mais 30 dias para o corintiano ver o Garrincha em campo. E naquela manhã eu fui ao Parque São Jorge, e Oswaldo Brandão era o técnico, e estava fazendo um treinamento especial com o Garrincha. Era a véspera do jogo. Quando terminou aquele treinamentozinho rápido, alguém marcando o Garrincha, ele gritava para cá, para lá, aquelas coisas. Ele passou e falou: seu Oswaldo, alguma novidade? Ele estava com bronca de mim e falou: cego, não viu não? Aquele jeitão dele que vocês conheceram bem. Eu falei: eu vi, seu Oswaldo, mas eu não sei o que significa. Cego, repetiu ele. Eu falei: eu queria saber a novidade, seu Oswaldo. Eu queria que o senhor falasse. Falei: vai jogar. Eu falei: muito obrigado. E saí correndo e fui para o Jornal da Tarde. Cheguei lá meio-dia e pouco. Aí falei com o Tom Gomes Pinto, que era o chefe do esporte. Olha, o Mané vai jogar amanhã. Ele: pare as máquinas! Antigamente tinha essa brincadeira de fazer grito. Pare as máquinas! Aí pararam tudo, tiraram tudo. E a manchete do Jornal da Tarde, que foi para a banca às 3 horas, foi: Mané joga amanhã. Não é? Então era um prazer você trabalhar no Jornal da Tarde, porque você de manhã tinha uma notícia e 2 horas depois, como nesse caso, a notícia estava nas bancas. Não é? Quer dizer, o Estadão dava 30 dias daqui a 30 dias, e à tarde estava lá: Mané joga amanhã. É evidente que o pessoal do Estadão achou aquilo ali uma heresia, não é? E o Carlão Mesquita disse para o Ludemberg Góes,
que era o chefe de esporte. Vou mandar embora o moleque do lado de lá, qualquer que seja. E o moleque era eu, não é? E eu fiquei tremendo as bases. Eu falei, se o Oswaldo mandou me passou para trás, eu estou roubado. E eles se concentravam num hotel ali na Praça das Bandeiras, Hotel São Paulo. Eu fui para lá às 3 horas da tarde. A concentração era às 5 horas. Fiquei esperando. Chegou um, chegou outro, chegou todo mundo. Às 7 horas eu falei, senhor Oswaldo, e o Mané, senhor Oswaldo? Tá louco? Já chegou faz tempo. Eu falei, não, senhor, eu estou aqui desde as 3 horas. E ele não chegou. Ele disse, chegou antes de você, tá com a crioula no hotel, tá com a crioula no apartamento. Ele, a crioula, era a Elza Soares. Aí eu falei, o senhor tá brincando? Eu não brinco, sou homem. Aquela jeitão dele. Eu falei, então o senhor vai falar com o Carlão Mesquita? O senhor ameaça tanto de punir a gente, quando a gente dá uma informação que o senhor não gosta? Ou o senhor vai falar com o Carlão Mesquita? Não, qualquer dia desse eu vou falar. Não, o senhor vai falar hoje, por favor. Aí ligamos e ele falou, Carlão, eu só vi a parte dele. Não, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Aí eu voltei todo alegre e faceiro para a redação e falei para o Góes, você é demitido, ele vai jogar. Cada que história maravilhosa. Isso, hoje o assessor de imprensa barraria ele. Mas muito legal, gostei, é uma história muito legal mesmo. Agora, Zé... Está no livro e era o prazer de trabalhar num jornal que saía à tarde. Zé, você tem muito a ver com o Edson Arantes do Nascimento. Eu queria que você contasse algum detalhe a respeito desses bastidores com Pelé que possa estar no seu livro. Olha, eu vou contar. Também foi um pequeno furo. Eu nunca persegui furo. Eu sempre achei que o furo vem a você se você é um bom profissional, né? Você tem as fontes e as fontes te procuram, não é? E você primeiro testa e tudo mais, e você não revela as fontes a não ser que ela queira. Muitas vezes a fonte quer ser revelada, não é? Em julho de 1966, 66, o Tom Gomes Pinto, que era o chefe, falou, você está fazendo o que aqui na redação? Eu falei, nada. E ele disse, então vai fazer nada em Santos. Eu falei, mano, nós estamos na Copa do Mundo, era julho de 66, não é? Não tem nada lá. Ele falou, então vai lá e não faça nada. E eu fui, o Pelé tinha uma mercearia no Canal 4, ali perto do Embaré, no Embaré, perto da igreja. E eu fui para lá, levei um fotógrafo. E fazia muito frio, porque era inverno. Eu deixei o fotógrafo no restaurante na esquina e fui na mercearia. E cheguei lá e falei, boa tarde, tio Jorge. E o Jorge era o tio do Pelé. Crioulo com crioula, sempre primo, sempre tio. Eu falei, boa tarde, primo Zoca. Tudo bem, o que está fazendo aqui? Eu falei, passeando, não estou fazendo nada. E tal. Ele falou, toma uma. Uma era uma branquinha. Eu falei, não, eu tomo um cinzano. Eu comecei a tomar um cinzano e ele tomava uma branquinha. Um cinzano, uma branquinha. E lá pelas tantas, às umas 7 horas da noite, eu tinha esquecido do fotógrafo, evidentemente, porque se ele fosse lá, podia assustar as pessoas, não é? E fotógrafo bom é camarada, ele fica no frio, mas não vai te atrapalhar. Eu falei assim, e aí, alguma novidade? E o Zoca me disse, não está sabendo, primo? Eu falei, não. Falou, então, a Rose está grávida. Eu falei, desde quando? Ele falou, desde ontem. Ontem ela soube a notícia. Eu falei, então não tem outra conversa, estamos indo já lá para casa, eu quero abraçar a tia... Rose. Não, a dona Rose não. A dona Celeste. A Celeste. Celeste. Dona Celeste. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não pode. Eu falei, não. Ele falou, não, eu vou para a escola também agora. Eu falei, mas amanhã cedo eu vou lá, não tem jeito. Quero abraçar minha tia, opa. E ele disse, não pode porque o Pelé, o Edson, proibiu de falar alguma coisa. Eu falei, amanhã cedo eu estou batendo lá. Dormimos, passei a notícia para São Paulo, primeira mão, dormimos em Santos, é assim que se trabalhava naquela época. Ligamos, já fomos para o Hotel Indaiá, dormimos em Santos, eu e o fotógrafo Zé Pinto. No dia seguinte, cedinho, quando eu acordei, ele já tinha comprado agulha de tricô e novela de lã e flores. E fomos levar para a dona Celeste. E ela dizia, não, o Edson, não sei se ela chamava Edson, mas o Edson, o Pelé, meu filho... O Dico. O Dico, proibiu de falar do filho dele. Não posso falar do filho dele. Eu disse, muito certo.
Muito certo, tia. Ele proibiu a senhora de falar do filho dele ou da filha dele, que seria uma menina, não é? Não sabia-se ainda. Foi a Kelly Cristina. Mas não proibiu a senhora de falar do neto. Então a senhora vai falar do neto, a senhora não vai fazer, não vai desobedecê-lo. A senhora vai falar do neto e não da filha dele. E tiramos a fotografia, ela fazendo tricô, e a matéria já estava pronta. Não é? Vovó Celeste fazendo tricôzinho para a netinha que vai dar neto. E corremos no dia seguinte para São Paulo e a segunda. Então essa foi uma das matérias que eu fiz com o Pelé. Eu fiz mais de 50, não é? E depois eu vou contar uma que ele foi para o Cosmo, que eu tive que madrugar e encontrá-la às 6 horas da tarde treinando em Santos. Mas depois que vocês me pediram para apontar. Então, já pede aí, Quartarolo, pede. História, não, essa história é maravilhosa, né? Não enrole, pede, Quartarolo. Não, porque a gente lembra desses fatos, porque a repercussão é até hoje. E olha como se fazia a matéria na época, e ainda hoje se faz quando o repórter quer fazer. E eu costumo dizer o seguinte, viu, Zé Maria de Aquino? O bom repórter, dá alguns furos da vida e toma todos os outros. Mas às vezes você fecha melhor a matéria que os outros também. Mas então, conte essa história do Pelé, já não mais do Santos, pensando no Cosmos e Nova York, que foi onde encerrou a carreira, inclusive. Então, você sabe que o Pelé teve um baque financeiro, não que ele fosse quebrar, mas que teve um baque financeiro num determinado momento da vida, em 1975. Ele teve uma empresa chamada Fiolax, e teve umas dívidas e tal, e ele seguiu o conselho do pai. O conselho do pai era: imóveis se compra, não se vende. Ele não quis vender imóveis e tudo mais para pagar a dívida e tal, e resolveu voltar a jogar futebol. E o diretor da revista onde eu trabalhava, a revista Placar, me chamou e disse assim: eu quero uma entrevista exclusiva com o Pelé. Imagine, o Pelé estava em Santos, combinando com o pessoal do Cosmo como ele jogaria nos Estados Unidos. Fechava-se na sala durante horas e horas, e ninguém conseguia nem ver a cara do Pelé, e o diretor me pediu uma exclusiva. Então, isso foi numa segunda-feira. Na terça eu fui a Santos, fiquei lá das 8 da manhã às 8 da noite, e ninguém viu o Pelé, só se via um cafezinho. Repetiu na quarta, na quinta, e na quinta, quando eu voltei para casa, minha mulher falou: arranjou namorada em Santos? Falei: por quê, mulher? Já estava cansado de ir a Santos e não conseguia ver o Pelé. Todo dia você vai a Santos e volta e não resolveu nada, brincando comigo. Eu não resolvi namorado, não tenho namorada e não consigo fazer o que eu tenho que fazer. E então a minha mulher me perguntou assim: ele vai para os Estados Unidos? Eu falei: ele vai, senão eu não estaria conversando esses dias todos, acertando o contrato detalhes de um contrato. Ela perguntou: e ele é caprichoso? Ele vai lá para enganar americano ou ele vai para jogar de verdade? Eu falei: não, ele é caprichoso, ele vai jogar de verdade. Então ela me disse: então ele está treinando. Eu falei: mulher, eu não vou chamar você de ignorante porque você casou comigo, você é uma pessoa inteligente. Senão não teria casado comigo. Eu chego lá às 8 horas, ele já está no escritório. Eu saio às 8 da noite, ele está no escritório, comendo sanduíche e tomando guaraná. E que hora que ele vai treinar? Ela falou: de madrugada. Ou depois dessa hora ou antes dessa hora. Eu falei: bom, como você é inteligente, eu vou tentar. Liguei para a revista e pedi para o carro passar 5 horas na minha casa. E passou as 5 horas. Fomos lá, eu e sempre o meu parceiro, Zé Pinto. E fomos lá, fomos direto na casa dele. Chegamos umas 6 e pouco. O porteiro da casa dele, na ponta da praia naquele momento, naquela época ele morava numa casa na ponta da praia, fez sinal de que já tinha saído. Aí fomos no Brasil. Eu achei que ele ia treinar no Brasil. Fomos lá, nada. Aí fomos na Light, onde hoje é o CT do Santos. Nada. Falei: mas não é possível. O homem já saiu. Na Vila ele não vai treinar, senão todo mundo via. Mas só restava ir na Vila. Aí fui na Vila, falei com o porteiro: e aí? Ele falou: tá treinando. Falei: mas o carro dele não está aqui, está escondido ali na esquina. Aí eu entrei, ele não estava no campo. Eu voltei e falei: você está brincando? Ele falou: então já parou. Eu fui lá no vestiário, ele já estava tomando banho, era antes de 7 horas. Ele ia treinar às 6 da manhã. Aí na porta, falei: ô rei, 3 minutinhos para o Zé Maria. Ele falou: não. Falei: que isso, rei?
somos amigos. 3 minutinhos. Pô, deixa de ser chato. Entra aí, 3 minutos não dá para nada. Enquanto eu tomo banho, então vamos conversando. Aí eu entrei e falei, só quero fazer 3 perguntas. Você vai? Ele falou, claro que eu vou. Falei, quantos anos? Ele falou, 3 anos. Eu falei, eu não quero saber quanto. Ele falou, é 5 milhões de dólares. Eu falei, você sabe que a terceira pergunta é só, você sabe o que o povo está dizendo? O povo estava criticando. Não quis disputar a Copa de 74 e agora vai jogar para americano e não sei o quê, aquela bronca de torcedor, principalmente corintiano, que tanto sofreu nos pés do rei, não é? O Santista aí já deu risada aí, ó. Catarina. Ele falou assim, eu quero que o povo papapá, porque se amanhã, depois, eu ficar quebrado, não tiver nada, eles vão dizer assim, o povo vai dizer assim, tá vendo aquele negão ali? Jogava um pouquinho de bola, ficou duro porque gastou tudo com bebida e mulheres, então eu vou cuidar da minha vida. E aí terminamos o papo, o resto tudo eu já sabia dele. Aí saiu, acabou de mudar a roupa e tal, saiu, ele falou, quer uma carona até o escritório? E ainda me deu uma carona de lambuja. Chegou lá, entrou pelos fundos, e é assim que ninguém viu. O Pelé está no escritório. Ele entrava pelos fundos e o pessoal ficou na frente esperando. Eu subi a serra e falei para o diretor, que não gostava muito de mim. A exclusiva está aqui, ó. Então eu sempre aconselho, ouça sua mulher. Ela sempre tem alguma coisa inteligente para falar casado com você. Tá certo, tá certo. Agora, Zé Como é que chama a sua esposa, Aquino? Minha mulher, que faleceu há 1 ano e pouco, chamava-se Kátia. Grande Kátia, a sua melhor produtora. Graças a Deus foram muitos. Depois conversei com ele nos Estados Unidos, quando eu fui em 76, cobri a seleção brasileira pelo torneio bicentenário da independência americana. Ele estava jogando lá, não é? E terminou o torneio com o Brasil campeão. Eu fiquei por lá mais 14, 15 dias para ir para Montreal para cobrir a Olimpíada do Canadá em Montreal. E aí fiz uma entrevista com ele, fiz matérias mostrando como estava a evolução do futebol americano para os jovens. E ele foi sempre muito gentil comigo. Ainda pagou até o almoço. Mas pediu a nota para cobrar do Cosmo. Tá certo. Zé, você viveu também uma experiência quando deixou a placar para ir para a Rede Globo. Isso foi em meio da Copa do Mundo de 82. Eu queria que você contasse um pouquinho esses bastidores da mudança. Então, eu trabalhava na revista Placar em 1970 e já era 1982. Eu tinha ido à Copa de 78, tinha ido à Olimpíada de 76, tinha sido mandado para cobrir a Olimpíada de Moscou, tinha ido para a Austrália fazer um campeonato juvenil mundial, mas eu não estava na equipe da Placar para ir para a Copa de 82. Essas coisas que acontecem, né? Diretor é ele que determina. Você está na equipe ou não está na equipe. Não era uma coisa muito agradável, mas eu também nunca me esquentei a cabeça com isso. Não mandou e tudo bem, não vou pedir demissão por isso. Mas aí a Globo me convidou para ir comentar a Copa de 82. A Globo transmitiu a Copa na televisão com exclusividade, a Copa da Espanha. E ela montou 3 equipes. Uma com o Luciano do Vale e Márcio Guedes, outra com Galvão Bueno e Sérgio Noronha, e tinha o Carlos Valadares, que era de Minas Gerais, como locutor, e precisava de um comentarista. Ele fez uma espécie de pesquisa entre colegas. Quem vocês acham que a gente poderia levar para comentar, para ser o comentarista? E deu meu nome. Eu tive a sorte de me indicarem. E aí, então, o Michel Lohance me ligou, perguntando se eu topava aí comentar a Copa pela Globo. Falei, qual é a piada? Qual é a brincadeira? Que história é essa? Falei, não é piada, é verdade. Falei, tem que falar com o diretor, que era o Juca Kfouri, né? Se ele autorizar, eu vou. Se não autorizar, eu não posso ir. E foi falado com ele, não é? Ele, muito inteligente até, disse assim, eu autorizo, desde que cada vez que o Zé Maria fale, tenha uma intervenção, dê um crédito à revista Placar. Quer dizer,
diga por escrito embaixo, Zé Maria de Aquino é repórter da revista Placar. No início, o Ciro José, que era o diretor, topou. Depois ele foi verificar que aquilo era impossível, não é? Como é que você vai dar um crédito por uma coisa que vale milhões de dólares, não é? Os patrocinadores pagavam milhões de dólares para ter o nome citado e iria citar a revista Placar de graça. Aí ele informou, olha, não é possível. Falou, então não vai. Aí ficou aquele meio que impasse. Vai, não vai, não vai. Tá bom, se eu não posso ir, pronto. E ele disse, a menos que você... Eu falei, bom, na hora que ele colocou a reticência, a menos que eu peça demissão. Eu não vou pedir demissão só porque eu quero ir para a Copa. Isso é uma coisa que eu não faço. Eu vou pedir demissão porque você não me quer mais. Não é? Já que eu não sou bem querido mais, bem visto, né? Nem estou na equipe que vai, eu vou pedir demissão. Ele falou, não vamos fazer assim. Vamos fazer diferente. Eu te demito para você não perder os seus direitos e tudo mais. E aí ele me demitiu. Ficou interessante, porque ficaria uma pergunta no ar, que ele não era obrigado a responder, evidentemente. Não é? Diretor não tem que responder nada por ninguém. Né? Não serve para ir para a revista Placar, mas serve para comentar pela Globo. Era uma coisa que parecia assim, meio estranha. E acabei indo comentar a Copa da Globo. Depois recebi convite para montar a equipe em São Paulo, junto com o Toninho Neves. Naquela época, naquela época não existia o Globo Esporte em São Paulo. Passava 3 minutinhos e tudo era apresentado do Rio. Então resolveram abrir para São Paulo e o Globo Esporte e outras e a equipe em São Paulo ser incrementada, né, ser feito de São Paulo. Em vez de 3 minutos, seriam os 14, 15 minutos, todos de São Paulo. Então tínhamos que montar uma equipe aqui e o Toninho Neves me chamou para ser o chefe de reportagem. Acabei indo para a Globo e fiquei até 1095 e depois fui ficar 10 anos como comentarista da Sport TV, como debatedor no Arena e como consultor da Sport TV. Quer dizer, foram 25 anos de graça pela troca de não ir à Copa pela revista Placar e ir pela Globo. Você fez um golaço nesse Placar. O negócio é o seguinte, o Zé Maria de Aquino, eu penso assim, no Brasil vender livro é muito complicado, por N razões. Até porque nós temos aí um governo que parece que não gosta de leitura. É muita letrinha, mas enfim, vamos em frente. E se você contar todas as suas histórias aqui, você não vai vender o livro. Então, eu peço que comprem o livro para que conheçam as histórias. Mas você é um cara tão importante e tem uma opinião tão forte e abalizada para falar de todos os assuntos envolvendo jornalismo, envolvendo política, economia. Afinal, é um homem vivido e que também viveu esse país de todas as maneiras. Eu não quero que você fale de outras coisas a não ser esporte, mas trazendo para o atual, para o momento atual. Você não acha... É claro que negócio não tem gratidão, negócio é negócio, né? É que eu falo de jogo. Às vezes o cara fala assim, mas... Gente, é jogo de futebol. Senão seria missa, seria matemática. Aí seria correto, ou pretensamente correto. Você não acha que há muita ingratidão contra a TV Globo atualmente, ou muito maniqueísmo? Porque parece que a Globo destruiu o futebol. Agora todo mundo, ainda bem que está perdendo. Eu acho que se não fosse a Rede Globo, e você deve falar isso com cabedal, o futebol brasileiro já tinha falido, meu caro José Maria de Aquino. Totalmente. Numa palavra, teria falido totalmente. Quem segurou sempre as pontas foi a TV Globo. É uma empresa fantástica. Trabalhei 25 anos entre a TV Globo e a Sport TV e a Globosat, não é? Pagamento em dia, salário em dia, bons salários. Ela que segurou sempre as pontas. Uma época, o Silvio Santos comprou o campeonato. O Jaime Franco era o diretor de marketing do Clube dos 13, naquela época do Clube dos 13, e o Silvio Santos comprou. A Globo pagava coisa de 14, 16 milhões e pagou 35. É evidente que a Globo disse, eu tenho direito de preferência na renovação. Os clubes preferiram continuar com a Globo pagando menos de 20 e abriram mão dos 35, porque sabia que ali era garantido. Durante anos e anos
ela sempre bancou. Todos os clubes hoje devem para a TV Globo. Todos eles foram lá e pediram adiantamento. A cota desse ano aqui já receberam 2, 3 anos atrás. Não é? Eu não sei se hoje a coisa é igual, mas sempre foi assim. Não é? E não havia garantia de que outra emissora conseguisse pagar e manter. Não é? O Silvio Santos é excelente, mas ele podia assinar por 2, 3 anos e depois falar, não quero mais. Então eles preferiram o seguro, mesmo que ganhando um pouco menos, ao duvidoso. Não é? E hoje os clubes recebem um dinheiro muito bom da TV Globo. E tem pay-per-view, tem... resumindo, vão se arrepender se largarem de mão a TV Globo. Zé Maria, uma curiosidade. Você, se eu não me engano, é carioca. Você nasceu no Rio de Janeiro? Não, eu nasci no interior do Rio de Janeiro, numa cidade que eu chamo carinhosamente de... da minha Santa Terrinha, chamada Miracema, uma cidadezinha pequena no interior do estado do Rio. Eu sou fluminense. Agora, você é fluminense, mas torce para o São Paulo. Como é que acontece isso? Eu queria que você contasse essa paixão. Eu nasci lá, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu vim embora para São Paulo. Meu irmão tinha vindo, um primo tinha vindo, trouxe meu irmão, e meu irmão me trouxe. Cidade pequena, você não tem muito futuro, ou seja, não tem trabalho. Quem conseguia um emprego no banco já era um cara fabuloso, não é? Então você tem que sair para cartório, né, Zé? Tem que sair para a cidade grande. Eu poderia ter ido para Campos dos Goytacazes, que naquela época não tinha petróleo, não era como hoje, tinha lá uma oferta para estudar, meus pais não quiseram. Poderia ter ido para Niterói ou para o Rio, e meu pai também disseram, não, é muito, muito perto, quero que você vá para o Paraná, tem que ser muito longe. Aí brincamos assim, mas por que Paraná, pai? Porque lá a terra é roxa, mas nós não somos agricultores. Não é? A terra é boa, mas nós não somos agricultores. Acabei vindo para São Paulo junto com meu irmão. E aí lá eu torcia, era garoto, torcia para o Flamengo. Todo mundo lá, 80% nasce e torce para o Flamengo. Né? Eu vim aqui e acabei, num primeiro jogo que eu fui ver em São Paulo, foi Palmeiras e São Paulo, em 1951, decisão do campeonato de 1950. Eu fui para torcer para o Palmeiras, mas roubaram tanto o São Paulo para não ser tricampeão, que eu acabei torcendo para o time roubado. E aí passei a torcer para o São Paulo. Né? Roubaram muito. Eu falei, não é possível. Viu, Cartão? Olha aí, é o primeiro? Foi o primeiro jogo que eu fui. Foi o jogo da lama. Chovia muito. Os palmeirenses e os são paulinos chamam de o jogo da lama, porque chovia muito e foi um jogo 1-1. O São Paulo precisava ganhar e houve empate, anularam o gol do Teixeirinha, ou seja, não vai ganhar. Aí quer dizer, o jogo da lama em todos os sentidos. É a primeira vez, Herói, que eu vejo alguém virar torcedor de um time por senso de justiça. Sim, porque o árbitro falhou, o mediador falhou, mas o coração do cara que tem senso de justiça fala, peraí, tudo bem, nós não vamos ganhar o jogo, mas eu vou torcer para esse time, esse vai ser meu time. É claro que isso também é uma coisa que é do cara, né? Tá intrínseco, não tem jeito. O Zé Maria é assim. Se você precisar de um cara para te ajudar e você tiver certo, conte com ele, Seródio. Ah, com certeza. Eu já precisei muito do Zé Maria de Aquino pela experiência que ele tem, pelos conselhos que ele dá, e nunca me arrependi de ter um amigo como ele. Agora, Zé Maria, eu queria que você falasse sobre os seus amigos. Você citou o fotógrafo, que era teu parceiro. Quem mais, durante essa longa trajetória, fez parte da tua vida? Puxa vida. Edil Vale Júnior, que já faleceu. Éramos parceiros no Jornal da Tarde, depois fomos parceiros na revista Placar e depois na TV Globo. Foi um dos votantes para que eu fosse comentar a Copa de 82. Meu amigo do peito. Então, meu amigo, que ele, quando morou em São Paulo, ele tinha aqui apartamentos que ele havia comprado, tinha terrenos que ele havia comprado. Quando voltou para o Rio, ele me deu uma procuração para que vendesse e fosse o intermediário, né? Procurasse comprador e vendesse. Poderia ter passado em meu nome, né? A confiança que ele tinha em mim. Michel Laurence,
que junto comigo, nós dois ganhamos um prêmio ESSO, que você sabe que é o prêmio mais cobiçado pelo jornalista. Eu e Michel ganhamos um prêmio ESSO em 1968, 69, trabalhando no Jornal da Tarde, com uma série de reportagens escritas como o título Jogador, um escravo, que é uma frase, um desabafo que o Pelé teve, dizendo naquela época, em 1969, imagina, dizendo que o jogador era um escravo. O time do Santos viajava muito. O Santos chegou a fazer 100 partidas num ano só, numa temporada. Era muita coisa. O Santos viajava, chegava em São Paulo, domingo, algumas vezes chegava em São Paulo, domingo pela manhã, dormia até 3 horas da tarde num hotel aqui mesmo, ia para o Pacaembu jogar, acordava, ia para o Pacaembu jogar e ganhava. Não andava em primeira classe, não tinha primeira classe naquela época, e a concentração era na Vila Belmiro. E naquela época, o jogador não tinha direito a fazer nem seguro de vida. As companhias de seguro de vida não faziam seguro acidente. Quebrava a perna, não tinha outra saída. Ia para o INSS. O jogador não tinha direito a porcentagem no seu passe. Só em 1968 que veio a lei do passe. O jogador passou a ter 15% do valor da venda do passe. Você começava como infantil, juvenil num clube e você estava preso o resto da vida. Você só sairia dali para outro clube se o outro clube pagasse qualquer exorbitância que o time original cobrasse. Muitos jogadores começaram e terminaram no Juventus, porque o Juventus do Zé Ferreira Pinto falava: eu quero um caminhão de dinheiro, e ninguém pagava, porque era muito dinheiro. E você não podia ir embora. Só em 68 que houve a lei do passe, e hoje o jogador tem direito à porcentagem, é dono da sua vida, até com a lei Pelé, que os clubes reclamam muito, mas foi graças ao Pelé que o jogador passou a ter esse tipo de direito. Eu não sei se é bom ou se é ruim. O jogador que é o dono da arte, eu acho que é bom, Então, escrevemos uma série de reportagens e ganhamos um prêmio ESSO, que é aquilo de maior que um jornalista pode ambicionar no Brasil na carreira. Você é advogado, né, Zé Maria? Hein? Você é advogado. Você trabalhou também como advogado nessa matéria? Eu não estudei jornalismo. Naquela época eu nem queria ser jornalista. Nunca pensei em ser jornalista na vida. Meu irmão era e meu cunhado eram jornalistas e trabalhavam no Estadão. Eu fiz o curso de Direito na Ponte Vista Universidade Católica e advoguei. E eu trabalhava no fórum, na Secretaria da Justiça, que eu queria ser promotor público. Aí abriu o Jornal da Tarde, meu irmão, meu cunhado, vai lá. E aí a gente pensa na vida. De repente, esse é o Rio, é o curso do meu Rio. Não vou dizer não muitas vezes, vou lá experimentar. Eu tinha dito, não quero, mas acabei indo lá pedir uma oportunidade. Me deram a oportunidade. E aí eu comecei e eu fazia as duas coisas. Advogava e trabalhava. E fui tomando gosto, e acabei largando a advocacia e ficando apenas com jornalismo e não me arrependo. Você faz bem em falar assim, porque eu ouço muito isso, Zé. O pessoal fala assim, não, principalmente o narrador tem essa mania. E a gente tem narrador e amigos maravilhosos. Não, desde pequenininho, eu pegava a latinha de tomate, queria narrar, porque eu ficava ouvindo. Eu também nunca imaginei que seria repórter, que seria jornalista, radialista. Eu queria ser engenheiro agrônomo. Daí eu fui ficando na rádio como redator não. Eu copiava o Jornal da Tarde e a Gazeta Esportiva, não escrevia nada. Eu copiava literalmente. O Márcio Terra falava assim, copia isso aí, pronto, é o nosso programa de esporte. E eu via a Jovem Pan na época, Bandeirantes, a Tupi, que era uma rádio maravilhosa. E, na verdade, no fim, eu virei um autodidata que eu virei. Depois, pela própria sequência, virei sindicalista, participei da Lei 6.615 para ter o nome radialista, que hoje também não vale mais nada. E também jornalista também não precisa mais. Mas isso é outra coisa. Uma pergunta final de minha parte. Você falou tanto do Santos, e eu digo, na minha maneira de ver, porque hoje existem certas palavras que parecem inovadoras, mas que, na verdade, remetem muito ao passado. Quando os portugueses jogaram seus barcos ao mar
para buscar um novo mundo, já era uma globalização. Ou seja, aqui só na Europa não vai dar para a gente. Vamos ter que abrir o comércio. E abriram. Chegaram até as Américas. O Santos, na verdade, foi o primeiro time globalizado do mundo antes da palavra globalização existir, Aquino. Totalmente. Acho que o Santos inventou essa palavra, não é? E a gente, naquela época, eu nunca viajei com o Santos, o Michel viajou bastante vezes com o Santos, não é? Onde tinha um campinho de pelada, e também jogou em cada lugar que nem os estádios da minha querida Miracema eram tão pelados assim. Aliás, os de lá são muito bem gramadinhos, tem um estádio em homenagem aos irmãos Moreira, Zezé Moreira, Ayrton e Amoré são meus conterrâneos, nasceram em Miracema, e tem um estádio em homenagem a ele, muito bem gramadinho, não é? O Santos, onde chamava, ele ia, né, pegar dólares. E também ganhava tantos dólares que chegou o dólar cair do avião. Você conhece a história, não vou contar. Zé, ainda a respeito da tua vida como repórter, como jornalista, eu queria que você falasse um pouquinho do envolvimento de você com essas situações. Primeiro, a paixão pelo São Paulo, a paixão e a amizade com o Pelé, porque quando a gente é amigo, a gente também é apaixonado. E, principalmente, o que mais se marcou, que você pôde presenciar e marcou a tua existência, não só como jornalista, como pessoa? A ética. A coisa que mais me marcou na vida e me marca é a ética. Eu acho que não é só jornalista. O médico, o advogado, o padre, todo mundo tem que ter ética. Né? E quem me der a honra de comprar meu livro, Quartarolo, eu posso contar aqui 3 horas de história, ainda vai sobrar muita história no livro. Eu sei. São 168 histórias. 168, em 368 páginas. Pode comprar, que tem muita coisa para ler. Então, a ética é a coisa que sempre me marcou, como profissional de advocacia e como profissional de jornalismo. Não é? Vou contar uma historinha rapidinho, que marca, que está no livro também, e que marca o que eu estou dizendo pela ética. Em 1972, o Tostão foi fazer um exame, uma revisão nos Estados Unidos, na cidade de Houston, onde ele foi operado a primeira vez. E a revista contratou um jornalista americano para entrevistá-lo. E o Tostão disse, não dou entrevista. A revista ligou várias vezes para o apartamento onde ele estava no hospital, e ele mandou dizer, não tem telefone no quarto, não dou entrevista. E aí, então, mandaram que eu fosse lá. Era uma fria. Né? E eu falei, mas se ele não dá entrevista para o americano que consegue entrar no hospital, como é que... Ah, vai lá você e estamos conversando. E eu fui. Por uma inspiração divina, eu sou muito católico, eu coloquei na mala, um terno, e uma paletó, o terno e a gravata. E chegando lá, ao invés de ir com a minha calça desbotada e meu tênis surrado, eu coloquei meu terno e fui no hospital. Se eu tivesse ido de tênis e de calça jeans, eu não passaria nos lugares onde estava escrito. Só pessoas autorizadas. Mas de terno e gravata, o americano acredita. Se esse cara está passando por aqui, é porque ele tem autorização. E eu fui entrando onde eu não era chamado, onde eu não podia entrar, até chegar na porta do quarto dele. Estava entreaberta. Eu coloquei o pé e falei, ô Eduardo, já nem chamei de Tostão, não é? Ele falou, não entra. Nem falou bom dia. Eu falei, que isso, Eduardo? Estou aqui de férias, sou seu amigo, queria conversar com você. Não entra. Me deixou 10 minutos ali esperando e falando, não entra, não entra, não entra. Parecia uma máquina. Até que a senhora dele falou, Eduardo, é seu amigo, faça isso não. Ele falou, entra, mas não se fala de futebol. Eu falei, tá bom. Aí ele disse assim, agora é o mais importante. Você viu quem está lá fora? Eu disse, não vi. Ele foi o presidente do Vasco, Agostinho Gomes. Agora eu sou obrigado a deixá-lo entrar. Ele não tinha permitido que o presidente do Vasco entrasse. Aí ele autorizou. O Agostinho entrou, me cumprimentou, mas nem olhou para minha cara. Ele imaginou que eu fosse
É qualquer coisa menos um jornalista. E bateram uma boca muito grande, foram muito agressivos. Você sabia que você não podia jogar, eu não vou te pagar, eu vou pagar, vou para a justiça. Bateram uma boca daquela boa. Quando o Gatino, finalmente, depois de 2 minutos de broncas paralelas, né, vai e volta, se levantou e olhou para mim, é que ele sacou que eu era um repórter. Lembrou-se de mim. Aí ele falou, você? Eu falei, sou. Ele nem perguntou se eu era repórter, eu já respondi sim. E ele disse assim, você conhece o shopping de decoração aqui? É maravilhoso. Você não quer visitá-lo? Você sabe o que significa isso, né? Esse convite, não é? Eu disse, não, muito obrigado, deixa como está que tá bom. Não, vamos lá, que você vai gostar, é um shopping maravilhoso. Falei, muito obrigado, deixa como está que tá bom. 3 vezes ele percebeu que não ia sair com ele para visitar o shopping. E foi embora. Aí, quando ele foi embora, o Tostão falou, e aí, como é que foi a seleção lá na Copa Independência e tal? Falei, você falou para nós falar de futebol? Falei, não, vamos conversar. Também ele não falou, olha, esse bate-boca aí morre entre nós. E eu nunca escrevi sobre isso, só agora no livro. Ética, porque eu achei que naquele momento ele merecia isso da minha parte. Não é? Eu não vim aqui, pensei comigo, para ver bate-boca de presidente com jogador. Eu vim aqui para saber como é que ele estava sobre a sua situação médica, se ele vai voltar a jogar, não vai voltar, como é que vai. Mas avisei ao meu chefe, que era o Edil Vale Júnior. Aconteceu tal coisa e eu não estou escrevendo. Então, a ética sempre pautou a minha vida. Parabéns, é isso mesmo. Faz parte, é isso mesmo. Às vezes, você tem a informação ou convive com as pessoas, teve um jogador, aí o Fábio vai falar assim, ele já falou. Eu não vivi isso como viveu abertamente o nosso José Maria de Aquino. Mas teve um jogador que confessou, olha, estou separando da minha mulher, não dá mais. E até o André Sanches, que conhece a história, jogador de seleção, campeão do mundo, falou assim, Quartarolo, você nunca deu essa informação? Eu falei, não, agora todo mundo já sabe. Mas o cara confidenciou para mim como amigo, poxa. Isso para mim não é notícia. Se ele entra em campo e joga mal, se ele entra em campo e faz uma burrada, se o técnico vem e fala, tirei porque ele está com um problema particular, isso aí para mim já é notícia. Agora, se o cara tem um problema pessoal e está conversando comigo, eu não vou usar isso como notícia. Isso para mim não é notícia, até porque é mais fofoca do mundo real aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se ele esbofetear a mulher dele, a mulher deu um tiro nele, ele não conseguiu jogar por causa disso, aí é outro assunto. Parabéns, viu, José? Eu nunca tinha ouvido essa história, mas realmente isso é ética, isso é lisura de comportamento. Olha, eu gostaria de falar com o José Maria de Aquino o dia inteiro, né? Mas faltou aqui a cervejinha, faltou o vinho, faltou aquele queijinho, faltou aquela linguicinha bem feita, aquele salame. Ele não quer conversar com você, ele quer montar uma padaria. Não sei se você percebeu, viu, Zé? O negócio dele não é conversar com você, o negócio dele é montar uma padaria. Padeiro ganha dinheiro, rapaz, trabalha, mas ganha. O Seródio, ao invés de organizar tudo isso, ele deixou tudo para lá, viu, Aquino? Eu peço desculpas. Seródio, vamos dar um abraço no grande José Maria de Aquino. Vou falar para você, a gente deve fazer esse programa assim, José Maria de Aquino, parte 1. Daqui a um tempo a gente faz José Maria de Aquino, parte 2, e aí vai. Fala aí, Seródio. Ele merece. Aliás, deixa eu mais uma vez, como que é o nome do livro? Por favor, Zé Maria, mostra o livro para a gente, não. Minha Vida de Repórter, José Maria de Aquino. Como que eu faço para comprar, Zé? É muito simples. É só ir no site Letras do Brasil. No site Letras do Brasil. Clicar e já aparece. Compra, é baratinho. Tem 368 páginas de história e de reportagens importantes que eu escrevi. É uma leitura de cabeceira para o jovem jornalista, para o estudante, e não só, hein? Qualquer pessoa, tem mil que gosta de esporte, que gosta de ética, que gosta de vida, que sabe que para ser um bom profissional tem que ter paciência, tem que ter ética, tem que ter perseverança. Tudo isso tem lições nesse livro. Não é? São 170 passagens da minha vida que mostram todos esses pontos importantes para você ser um bom profissional, não apenas jornalista,
mas daquele jovem que está estudando jornalismo, o jovem que já é jornalista, mas quer saber como é que era a vida de um jornalista veterano como eu, e que continua sendo assim, porque para ser um bom jornalista, um bom repórter, tem que seguir essas lições. É um livro de cabeceira, é uma bíblia, não é? E olha, vou falar um negócio para vocês, o mais importante desse livro é que o livro se parece muito com o autor. É um livro que tem conteúdo. Obrigado, viu, Zé Maria? Um beijo no seu coração. Gosto muito de você. Eu que agradeço, muito obrigado. Letras do Brasil. É só ir lá e vocês vão ter a Bíblia ao lado. Um abraço. Um abraço, José, mas só uma coisinha no final, que repórter tem a mania de sempre esticar um pouquinho, né? Só fale do Nelson Nunes e do Robson Morelli, que trabalharam junto, pensaram algumas coisas, justamente o convenceram a fazer esse grande livro. Dois grandes caras. O Nelson Nunes é um grande amigo, grande jornalista também, não é? Grande jornalista premiado. Ele lia as coisas que eu escrevia no Facebook e falou, por que você não faz um livro? E começou a colecionar as coisas que eu escrevia, achando que aquilo ali é o que eu tinha. Aí um dia nos encontramos, falei, não, tudo isso que eu coloco no Facebook, brincando, já está acondicionado, né? E já até coloquei, imprimi, não como livro, mas xerocado, três exemplares que dei para os meus netos homens. Eu tenho 6 netos, 3 homens e 3 meninas, né? Ele falou, não, você tem que transformar num verdadeiro livro e tal. E acabamos nos encontrando. O Robson é dono de uma editora, a editora Letras do Brasil é do Robson. Aí juntamos nós 3, conversamos, deram uma olhada e acabou se transformando num livro. Eu tinha escrito muita coisa e as reportagens estavam juntas com as coisas que eu vivi. O Nelson Nunes ouve por bem e fez muito corretamente separar uma coisa da outra. Ele organizou o livro separando as reportagens para uma parte final do livro e as coisas que eu vivi, a forma como eu estou contando aqui agora, que estão contadas no livro, de forma ampliada, eu já disse que são 170 histórias, não é? Ele separou, então ele organizou e foi muito bem. Nós estamos tendo muito sucesso com a venda do livro, graças ao trabalho do Nelson Nunes e ao apoio dado pelo Robson para mim. José Maria de Aquino, você é uma inspiração para nós, obrigado. É claro que você tem muito para contar. Eu costumo dizer, quando entrevisto uma personagem muito importante, você teve a sorte de entrevistar o Obdúlio Varela, enquanto ele não estava senil. Eu o encontrei em Montevidéu, no Uruguai, na Copa América. Ele já estava muito senil, vivia de espasmos, lembrava alguma coisa, esquecia as outras. Faz parte da vida, nós também um dia vamos chegar lá. E eu disse a ele, não é todo dia que o repórter, que o jornalista tem a honra de entrevistar a história. E eu mesmo digo para você. Obrigado, José Maria de Aquino. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Quartarolo. Vocês são irmãos do coração. Um beijo para você. A recíproca é verdadeira. Esse José Maria de Aquino, um dos mais importantes jornalistas, comentarista, repórter, como eu disse no começo, o jornalista é a essência da notícia, ele busca sempre e pode circunstancialmente trabalhar em vários segmentos dentro da profissão. Obrigado, José Maria de Aquino, Futebol em Rede, entrevista. Hoje uma matéria muito especial que vai dar o que falar. Um abraço, Seródio. Um abraço para todos vocês, um beijo no seu coração, Zé. Tchau, tchau.